Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, é apresentado para nós na nossa liturgia um texto vocacional de orientações importantes, orientações práticas para aqueles que buscam, que aspiram à vocação sacerdotal. Aqui nós temos, dentro da primeira leitura, tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, uma orientação para aqueles que buscam o episcopado, essa vocação da plenitude da ordem sacerdotal e também do diaconado. E é muito interessante, né, que há alguns requisitos, de acordo com a Sagrada Escritura, para que pudesse assumir tão grande função de conduzir o povo de Deus. Para aqueles que anseiam o sacerdócio, podemos assim dizer, não somente no grau do episcopado, mas deve ter dentro do seu coração um desejo profundo de servir a Deus e a obediência à igreja nas condições que a igreja propõe essa vocação no tempo de hoje. Uma dessas condições é a vivência do celibato consagrado, né? A fim de que possa oferecer a vida de modo pleno, genuíno para Deus. Apesar que aqui na orientação de São Paulo a Timóteo, diz que o bispo deve ser irrepreensível, porque vai assumir uma função sublime, marido de uma só mulher. Né? Isso aqui remonta, de fato, uma ideia da igreja primitiva, onde ainda não havia sido instituído o celibato. Mas, dentro da história, o sacerdócio é sempre voltado para essa prática. São Paulo mesmo, ao falar de si, ele diz que é melhor que se mantivesse sem a vivência do casamento. Não porque fosse algo ruim, pelo contrário, mas por causa da sua dedicação a Deus e da sua disponibilidade a Ele. Por isso, ao longo da história, ao contrário do que muitas pessoas imaginam e pensam por aí, não como uma forma de dominação que a igreja impõe sobre os bens, né, deste homem que se consagra pelo sacerdócio, mas ao contrário disso, na verdade, para que ele possa ter a liberdade plena para a evangelização, não tendo nenhuma outra disposição para a sua vida, a não ser servir a Deus plenamente, de coração. No Evangelho, hoje, nós encontramos um outro sinal do Messias. Jesus é aquele que vem trazer a palavra de Deus e vem manifestar em sua vida o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele, de fato, é o Cordeiro de Deus, ele, de fato, é o Cristo, o Messias, aquele que foi escolhido e enviado por Deus para nos trazer a salvação. Um homem, filho único de uma mulher que era viúva, estava sendo carregado no seu cortejo para o sepultamento. Ele tinha morrido. O sofrimento daquela mãe que perdia o seu único filho e que agora estava, de acordo com os costumes da época, desamparada por não ter o esposo, por não ter mais nenhum filho que cuidasse dela, estava sofrendo a partida do seu filho. E no meio do cortejo, Jesus, com uma grande multidão que o seguia e também uma grande multidão que seguia o cortejo, Jesus para aquele cortejo e diz para a mulher: não chores. E aquela mulher, então, com certeza, olhando para Jesus e vendo suas atitudes, percebe a força da consolação que o Senhor vem trazer para aqueles que sofrem, principalmente aqueles que perderam algum ente querido. Jesus faz um ato diferente para o costume da época. Não era costume que os judeus, no seu estado de pureza, tocassem o corpo de um falecido, de um morto, porque isso seria causa de impureza. Mas Jesus, naquele momento, toca o caixão daquele homem
e imediatamente diz para ele: levanta-te. E ele se coloca sentado, né, e começa então a falar. E ele é entregue novamente vivo para a sua mãe. O Senhor Jesus, com esse sinal, mostra que tem o poder sobre também as forças da morte, né? São Paulo fala para nós que o último inimigo a ser vencido seria a morte. De fato, Jesus, com a ressurreição, nos traz a graça da vitória sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte, de modo definitivo. Mas a ressurreição daquele jovem que era filho da viúva de Naim, né, da cidade de Naim, a sua ressurreição já é um sinal, uma prefigura da ressurreição definitiva, né, e da consolação que Deus nos dá quando estamos sofrendo. Coloquemos nossa vida diante de Deus, busquemos o Senhor de coração e deixemos que Ele seja a consolação da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.